Senhor. Visita nesta hora o Dom José que está ali, Senhor, dependendo da tua misericórdia ainda, Senhor. Entregamos em tuas mãos, Senhor, os netinhos da irmã Andréia. Visita nesta hora, abençoa tuas servas, Senhor, ali na nossa igreja. Irmã Ninon, toma nas tuas mãos, Senhor. Irmã Euda, continue abençoando os trabalhos que se seguem nesta casa de oração, nessa congregação aqui, as varoas, os varões. Venha abençoar de uma forma especial. Assim nós oramos, Senhor, convicto da vitória. Nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Meu Deus e meu Pai, oh Deus, quero juntar a minha humilde oração nesta noite, com a oração do teu servo. Oh Jesus querido, sabemos nós que o Senhor está acolhendo de cada um de nós as nossas súplicas, as nossas orações nesta noite. Deus, o Senhor está conosco aqui neste lugar, Senhor. E viemos aqui para te adorar, viemos aqui para te dar graça, Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu, por esse dia que o Senhor nos deu vitória, Deus, tanto livramento que o Senhor nos deu neste dia, Jesus. Oh Deus, nós não é nem para estarmos aqui, mas pela tua graça, Deus, pela tua misericórdia, estamos nós aqui nesta noite, Deus. Isso é motivo de agradecimento a ti, meu Deus e meu Pai. Recebe a nossa adoração nesta noite. Jesus, ouve a oração do teu povo. Meu Deus, quantas pessoas impossibilitadas de estar na tua casa para te adorar, quantas pessoas impossibilitadas de estar, Senhor Jesus, no meio dos seus familiares, Deus, no seu lar, Deus, estão, Deus, aclamados, até mesmo no leito do hospital, Jesus querido. Tu és o médico dos médicos, opera maravilha nessa vida, Deus, da saúde, para que todos possam, Senhor da glória, Deus, voltar à tua atividade, Jesus. Oh Deus, e para a tua casa louvar o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós intercedemos aqui nesta noite, porque somos um povo que cremos em ti, cremos na tua palavra, Deus, e cremos nas tuas promessas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco nesta noite, oh Deus, fica conosco, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço hoje sempre. Amém, glória a Deus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como discípulo e perdido no caminho de Emaús. Fica conosco. Nós vamos louvar o Senhor por nós recebemos a nossa oferta e beijo para a casa do Senhor. Estarei passando para o pastor Mateus. Nós vamos nessa noite mais uma vez aprender a palavra do Senhor. Glória a Jesus. 139 da nossa vida. Glória a Jesus. 139 da nossa vida. Glória a Jesus. Soberano Deus, o Pai, abençoa os seus filhos que esta noite estão aqui, aqueles que vão contribuir para a tua obra, Deus. Toma nas tuas mãos, Jesus. Recebe essa oração, sempre cada um, Pai, em nome de Jesus. A força. Glória a Jesus. Aleluia, glória. Vamos louvar o Senhor com 139 irmãos. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, em sua casa, as casas também, e no caminho trouxemos Salvador. Jesus é meu, eterno Redentor, você é santo e já me restou.
um pouco de tempo, meio-dia, vou orar, vou para o trabalho nesse momento, para o pastor Mateus, e eu vou orar a Deus. Fique de pé, para nós orarmos ao Senhor, e vai seguir o paparei do trabalho para o pastor Mateus. Soberano Deus e Pai amado, Pai Santo, mais uma vez, chegamos aos teus pés aqui para te agradecer, meu Deus, por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede na noite desse dia, Deus. Obrigado por tudo, Jesus. Agora, Deus, continua conosco aqui neste lugar. Deus abençoe o teu servo, Deus, que vai mais uma vez ministrar a tua palavra. Ajuda, abençoa, dá entendimento e sabedoria, não somente a ele, mas a cada um de nós. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pode tomar seu assento, glorificando, bendizendo, adorando, enaltecendo o nome santo e o nome precioso de Jesus. Estamos alegres com o nosso Deus, grandes coisas tem feito o Senhor. Tem feito mesmo, pastor? Tem feito mesmo. E não podemos tomar o caminho dos israelitas da primeira geração, hein? Porque o caminho deles foi de murmuração e incredulidade. E a Bíblia diz então que todos pereceram no deserto e não adentraram na terra prometida. Por isso, não podemos tomar esse caminho de murmuração de maneira nenhuma. Não. E em meio a tantas dificuldades que passamos, enxergar a bondade e a misericórdia do nosso Deus, que tem nos sustentado. Está doendo, está sangrando, está ferido, mas a mão dele está sobre nós. Aleluia. Melhor estar nas mãos do Senhor do que na mão de Baal aí fora. Meu Senhor te repreenda, Satanás. Sai em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Mais uma sexta-feira, uma grande oportunidade de estudarmos junto a palavra do nosso Deus. Estou muito feliz em rever todos os irmãos. Tantos irmãos daqui da nossa congregação, como o nosso irmão da sede, estou muito feliz em rever todos. Não vou citar os nomes, quero esquecer o nome de alguém, mas estou feliz em ver cada rostinho de vocês nessa noite, certamente o nosso Deus muito mais. Porque estamos aprendendo a palavra de Deus, não para matar a nossa curiosidade, não. Estamos nos alimentando da palavra de Deus de modo que, robustecidos e alimentados por ela, sejamos cada vez mais servos melhores, para que, alimentados por essa palavra, possamos anunciar Jesus a esse mundo que está perdido nas trevas do pecado. Nos alimentamos da palavra para que estejamos alimentados, eu gosto de usar essa expressão, robustecidos, para essa guerra em que vivemos no plano espiritual, dia após dia, sobretudo nas condições em que vivemos neste mundo, porque o mundo é mau. Por isso que este mundo é perverso, mas o nosso Deus continua tendo o controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle. Louvado seja Deus por isso. O mundo está em guerra, já está em guerra há um bom tempo. Desde que Jesus foi assunto aos céus, já vivemos o que João chama de a última hora. Lembra do que está lá em 1 João? Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. Então, desde que Jesus foi assunto aos céus, os sinais da sua vida já estão no mundo, e à medida que os séculos vão passando, esses sinais vão ficando cada vez mais assintosos, mais fortes, né? E o século 21 é o século que estamos vivendo, ele não é diferente. Mas não cabe a nós ficar conjecturando quando vai ser o dia da sua vinda, nada disso. O que cabe a nós é estarmos prontos, preparados, com as nossas vestes alvas, embranquecidas, pronta para então encontrar com o Cordeiro, encontrar com o noivo, encontrar com o noivo, encontrar com o noivo. Quantos creem nessa promessa? Eu também creio nela. Eu creio com todas as minhas forças. Então, que nos cabe estarmos aí abalizados na palavra de Deus, para que assim, estando dessa forma,
estejamos prontos para quando o Senhor nos chamar. Bem, meus irmãos, estamos hoje, se assim o Senhor permitir, desejosos de estudarmos os capítulos 6 e 7 de Apocalipse. E aí eu preciso tomar um pouco de tempo na introdução, porque agora se dá o início da grande tribulação. Então, do capítulo 6 ao 18 é a grande tribulação. É aquilo que João viu lá atrás, no capítulo 1, quando o Senhor Jesus falou para ele as coisas que hão de acontecer depois destas, né? Então, a partir de agora, João está vendo o futuro, aquilo que vai acontecer, e o capítulo 6 tem aí uma marca importante dele, que é o momento que o Cordeiro começa a abrir os selos do livro. Nós vimos aí, lá na aula passada, no estudo passado, que João viu o Cordeiro, ele tomando um livro da mão daquele que estava sentado no trono, e ele era o único digno de abrir os selos do livro. Aprendemos que esse livro é livro de juízo sobre as nações, sobre o Israel que negou a Jesus, sobre todos que ficarem nesta terra, que não subirem no arrebatamento, o juízo virá sobre este mundo. Então é a partir agora do capítulo 6 que nós vamos ver esse desenrolar acontecer, tá bom? Então eu preciso me tomar um pouco aqui na introdução, para que a gente possa trazer à memória os acontecimentos desse período tão importante. E aí a gente vai aprender que, sobretudo, a grande tribulação, eu já falei isso lá atrás, na aula passada, no estudo passado, esse período da grande tribulação, ele é o cumprimento do que Deus falou para Daniel, sobretudo lá no capítulo 9 de Daniel. Tá? Abre comigo Daniel capítulo 9. Eu preciso, antes de entrar no capítulo 6, contextualizar os fatos, embora eu já tenha falado aqui, mas eu penso que é importante só para a gente se situar. Lembrando que Daniel, ele é judeu, está tendo visões que Deus está lhe dando, e a mentalidade de Daniel está voltada, sobretudo, para o seu povo Israel, para a sua nação Jerusalém. Ele não tem visões muito claras do que será a igreja no futuro. Por isso, sobretudo, o berço do pensamento de Daniel se dá para Israel. É por isso que João, lá no final, no Apocalipse, que é o assunto que nós estamos tratando, João já tem uma profecia que abrange de maneira mais clara, ele vai falar sobre a igreja, porque João é partícipe, é participante da igreja. Daniel 9, 24. Daniel 9, do 24 ao 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, algumas versões dizem até ao Messias, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, então perceba que tem um período de 7 semanas, depois um período de 62 semanas. 7 mais 62, 69. Então dá um total de, até aqui, de 69 semanas. Ele diz: depois das 62 semanas, será morto o ungido, ou seja, o príncipe, o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse dilúvio não é dilúvio de águas, tá? Não é dilúvio de águas. Versículo 27, ele fará firme aliança, aqui está o 27,
que é ponto central do que Jesus vai dizer lá em Mateus 24, no sermão profético, quando lá Jesus cita Daniel. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana é uma semana de 7 anos. É justamente a grande tribulação. A Bíblia vai dar outras referências que vai mostrar, onde a Bíblia trata em alguns momentos semana de anos. Eu não vou agora pegar as referências, porque não é objeto do nosso estudo, mas só para que vocês saibam que há outras passagens que também falam de semana de anos. Tá? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, metade de 7, 3,5, certo? Na metade da semana, diz o texto sagrado, ele vai fazer cessar o sacrifício, que é a oferta de manjar. Estudando o Apocalipse, vai se compreender que nessa última semana de anos de Daniel, que é o período da grande tribulação, que é um período de 7 anos, vai se subentender a partir daqui, que quando completar 3 anos e meio de governo do anticristo nesta terra, e a igreja não estará aqui quando isso acontecer, quando cruzar 3 anos e meio, então ele vai revelar o seu plano diabólico. É por isso que ele diz aqui que na metade da semana, ou seja, ele vai botar as garras de fora na metade da semana. Porque os primeiros 3 anos e meio, ele vai trazer ao mundo uma falsa sensação de paz, ele vai fazer um acordo com Israel, Israel vai olhar para ele, vai ver nele o Cristo, o Messias, o príncipe, e ele vai fazer um acordo, um concerto, que só na metade da semana, ou seja, quando cruzar os 3 anos e meio, é que ele vai quebrar e vai revelar ali o seu instinto diabólico. E aí então será a parte mais calamitosa, mais angustiosa da grande tribulação, que será os 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Tá? Para concluir o versículo, ele diz assim: e na metade da semana para cessar o seu sacrifício. Quando diz cessar o sacrifício, é porque se depreende que nesse período o templo de Jerusalém que está destruído vai ser reerguido. Tá? Hoje lá em Jerusalém, o que está no Monte Moriá, é uma mesquita muçulmana. Mas já existe um trabalho esforçado do povo judeu para que se tire aquela mesquita e se construa o templo. Coisa que vai gerar um problema sério aí na tensão ali que acontece, sobretudo no convívio árabe-israelense. Mas esse assunto vai se dar nesse período. Certamente o templo vai estar em funcionamento, que ele vai ser reerguido, e aqui na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está derramada, que está determinada, se derrame sobre ele, ou seja, até que o que está para se cumprir sobre ele se cumpra, que é justamente quando o Messias, quando o Senhor Jesus vier, no final dessa semana de 7 anos, quando ele vier com a igreja, então ali o anticristo será vencido e lançado no lago de fogo e enxofre. É justamente isso que ele diz aqui no final, que a destruição que está determinada sobre ele há de se derramar sobre ele. Tá? Eu estou contextualizando Daniel sobre tudo 9, porque a gente precisa entender o que a gente vai estudar a partir de agora, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, que é aí o início da grande tribulação, do capítulo 6 a 9, a primeira fase dessa grande tribulação. Lembrando que o ponto principal do livro de Apocalipse, eu falei isso no início, e vocês precisam ter isso em mente até o final do estudo, e muito depois disso, vocês vão continuar tendo isso em mente. O Apocalipse ele não tem como tema central falar do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não é o assunto central de Apocalipse, porque se entende claramente, olhando para o Apocalipse, que a igreja já está arrebatada aqui nesses acontecimentos. O assunto principal do Apocalipse é anunciar a aparição de Jesus em glória. É aquela passagem lá do capítulo 1 que nós estudamos lá atrás, quando diz que ele vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Até os que o traspassaram, toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Todo olho o verá. É o que Jesus disse lá no seu sermão profético, que assim como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra até o oriente,
assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Precisamos compreender que essa vinda de Jesus tem duas partes distintas. Uma é o arrebatamento, onde ele não vai aparecer para o mundo, só a igreja vai passar por esse momento. E depois dos 7 anos da grande tribulação, é então que Jesus virá e todo olho verá. Tá? A gente precisa distinguir isso e entender que o Apocalipse tem como ponto principal falar da aparição de Jesus e não do arrebatamento. Embora o arrebatamento vai estar contido nas páginas do Apocalipse, nós já falamos várias vezes aqui, vamos continuar falando. Tá bom? Então vamos ler o versículo em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos do 7 ao 9. Interessante observar isso. E vai corroborar, concordar com o que estamos falando. 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9. Olha o que diz lá. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde os céus, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então tome nota aí dessa passagem, 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 9. O Senhor vai se manifestar dos céus, com os anjos do seu poder, como chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do seu Filho Jesus, e estes vão sofrer penalidade de eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso aqui é para quem não acredita na doutrina do inferno, que tem gente que não acredita. Tem gente que diz que o inferno é aqui. O inferno não é aqui não. Inferno com cerveja gelada, praia lotada. Não, inferno não é aqui ainda não. Embora muitas desgraças e muitas catástrofes assolem a humanidade já há muito tempo, aqui não é o inferno. O inferno é outro lugar e a Bíblia fala dele, sobretudo, como está em Apocalipse 22, o lago de fogo e enxofre, lugar de eterna perdição. Tá bom? Então vamos. Eu quero ler mais uma passagem aqui, por gentileza, Cristiano, coloca aí, meu irmão. 1 Coríntios 10. Vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 32. Eu preciso mostrar algo interessante aqui para os irmãos. Que é para quando vocês olharem para a Bíblia e estiverem ali naquele labor maravilhoso de estudar, de interpretar o texto, vocês terem em mente isso aqui. 1 Coríntios 10, 32. Vamos lá, quer que diz o texto? 1, 2, 3. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Algumas versões, não, só o 32, obrigado. Algumas versões ali está escrito gregos e está escrito gentios. Provavelmente na sua Bíblia está aí gentio. Então você percebe três grupos: judeus, gentios e igreja. Judeus aí é o povo israelita ou israelense hoje, que hoje é assim que se chama, que não receberam a Jesus como Messias. Porque os judeus que receberam a Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador, eles se tornaram igreja, certo? Tudo bem? Então Pedro era judeu, Paulo era judeu, João era judeu, então eles se tornaram igreja, porque reconheceram a Jesus como Messias e Salvador. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo em suas epístolas, ele disse que a parede da separação que havia caiu por terra, por meio de Jesus, que reconciliou o homem perdido. E ali tanto importa se é judeu, grego, gentil, todos são igreja de Jesus a partir do momento que se convertem em Cristo. Esse judeu que está falando é os que não receberam a Jesus. Os gentios são as nações da terra, as nações do mundo.
homens do mundo, das diversas nações espalhadas na terra, que eles não receberam a Jesus como Senhor. E a igreja de Deus é outro grupo, é que nós fazemos parte pela misericórdia de Deus, porque Deus nos comprou com o seu sangue, não porque nós merecíamos, mas Ele nos justificou, e fomos justificados por Cristo, reconciliados por Deus por meio de Cristo, e hoje, pela bondade de Deus, somos sua igreja. A igreja militante, que somos nós que estamos aqui na terra ainda, militando, e a igreja que já triunfa, que está repousando, aguardando o arrebatamento. Mas aí, a saber, 3 grupos. É importante lembrar que na palavra de Deus há momentos claros, distintos, onde Deus define mensagem para esses 3 grupos. E a gente não pode fazer confusão. A gente tem que entender quando a Bíblia vai estar falando para os judeus, entender quando a Bíblia vai estar trazendo uma mensagem para os gentios, uma mensagem para a igreja. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e a Bíblia tem aplicação para nós. Mas entenda que há momentos específicos em que Deus está falando com determinados grupos. A gente precisa ter essa compreensão. Agora, a partir do capítulo 6 de Apocalipse até o 18, que é a grande tribulação, esse julgamento que virá não é em cima da igreja. Porque já lemos várias passagens lá atrás, eu não posso tomar mais tempo com isso agora. Já lemos várias passagens que vimos que Deus há de livrar o seu povo da ira futura, dessa ira da grande tribulação. Então, esse julgamento que vem a partir do capítulo 6 agora, do capítulo 6, ele é sobre os que ficarem aqui na terra e não vão subir no arrebatamento. Os que ficarem vão fazer parte desse grupo. Os judeus que rejeitam a Jesus vão fazer parte desse grupo. Os se desviaram da presença de Deus e não vão subir com a igreja. E as demais nações e mais que estiverem vivos naquele momento vão fazer parte desse grupo que vai estar recebendo o cumprimento da palavra de Deus por meio dos juízos contidos no livro. Tá bom? Bem, a gente já aprendeu que o livro do capítulo 5 é o livro dos juízos. Deus vai enviar os seus juízos aí segundo o impenitente, por conta de sua rebeldia em relação à sua palavra. E é importante saber, irmãos, que é o Cordeiro que abre os selos do livro de juízo. Esses juízos que iam ser derramados sobre a terra vão atingir a este povo que negou a Jesus, que não o recebeu como Senhor, se mantiveram rebeldes à sua palavra, ou seja, todos aqueles que não vão subir no arrebatamento da igreja. A igreja vai estar arrebatada quando isso acontecer. É importante que entendamos isso. Nesse capítulo 6, só há aí a abertura de 6 selos, tá? 6 selos. E é importante a gente pontuar isso, porque o 7º selo só vai ser aberto lá no capítulo 8. Então serão 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. O número 7 é uma simbologia muito forte, é o número da perfeição. A gente vai ver aí no Apocalipse que há muitos dos seus fatos aí que são sucessivos, tá? Ao se abrir o 7º selo, no capítulo 8 se ouvem as trombetas. Essas trombetas vão ser de juízo sobre a terra. Quando a 7ª trombeta for tocada no capítulo 11, ela vai dar início aos piores juízos da grande tribulação, que são as 7 taças da ira de Deus. Isso vai estar lá no capítulo 15 e vão ser executadas a partir do capítulo 16. Portanto, os juízos dos selos, trombetas e taças, eles não são paralelos, mas são sucessivos. É uma sucessão de fatos que vão sendo desencadeados. Então, do último selo saem as trombetas e da última trombeta saem as taças da ira de Deus. São acontecimentos sucessivos que vão acontecer e nós vamos estar vendo aí cada um deles nos capítulos. Agora vamos para o capítulo 6, vamos ler essa passagem que está aí. Eu pretendo entrar no capítulo 7 também, ele é uma parentética. Eu vou explicar para os irmãos o que é uma parentética. E correndo sempre por um tempo, porque o tempo não para. Capítulo 6 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro
foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Por ora, somente até aqui. O primeiro selo, cavalo branco, simboliza claramente o anticristo que trará sua falsa paz. Não confundam esse cavaleiro do cavalo branco com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Não confundam. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Senhor Jesus Cristo, quando voltará com a sua igreja e com suas miríades celestiais para julgar as nações, salvar o remanescente de Israel e mandar o anticristo e o falso profeta lá para o lago de fogo e enxofre, mandar o diabo também para uma prisão e ali iniciar o reino milenial. Então, Apocalipse 19, cavaleiro do cavalo branco, ali é Jesus. Aqui em Apocalipse 6 não. Aqui é o anticristo, tá? Ele vai trazer uma falsa paz nesses 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, por isso ele está de branco aí. Ele arranca para conquistar as nações. Esse arco que ele tem na mão, perceba que ele não tem espada, ele tem um arco. Esse arco que ele tem na mão tem a ver com a extensão do seu domínio, tá? Com a capacidade extensiva que o seu domínio terá por toda a terra. Um grande domínio ele terá, tá bom? Ele vence naquele momento, ele é vencedor naquele momento, ele implanta o seu governo na terra. Então naquele momento ele vence. Por isso o texto diz que ele sai vencendo e para vencer. Ele consegue conglomerar as nações da terra em torno dele, com o seu reinado, sobretudo de falsa paz, nos primeiros 3 anos e meio. O mundo vai passar por uma grande prosperidade naquele momento, mas depois ele vai revelar aí o seu plano diabólico a partir da metade da semana de anos, ou seja, ao chegar aos 3 anos e meio. O segundo cavalo é o cavalo vermelho, simboliza guerra e muito sangue, tá? Imaginem a terra sem paz. Imagine o que vai acontecer com a terra toda a terra sem paz. É nesse período que o acordo que o anticristo fez com os judeus vai ser quebrado. Está lá em Daniel 9, 27 que a gente leu. Ele vai mandar cessar o pleno andamento que haverá lá no templo em Jerusalém. Ele vai mandar cessar. E quando ele quebra o seu acordo com os judeus, e aí haverá uma grande perseguição aos judeus e aos que estiverem na terra. Se hoje o mundo sofre com a falta de paz, você imagine naqueles dias. Uma grande perseguição se desencadeará sobre Israel. Israel, ao longo da sua história, já provou um pouco disso de maneira pormenorizada. Se é que eu posso dizer que o holocausto foi pormenor, mas em relação ao que vai acontecer na grande tribulação, sim. Porque na grande tribulação ainda vai ser pior do que foi a tristeza do holocausto. E eu particularmente não consigo falar do holocausto, eu me emociono muito. Eu não consigo ler os livros sobre o holocausto. Eu não consigo ver os filmes sobre o holocausto. E não consigo ver os documentários sobre o holocausto. Eu tentei ler o livro da Anne Frank e não consegui. Tamanha dor, tamanha tristeza.
saber o que os judeus e as minorias enfrentaram naqueles dias do nazismo. Mas você avalie isso no período da grande tribulação, será de uma gravidade muito maior. Então, o cavalo vermelho é isso, guerra, muito sangue. Terceiro selo, fome. É por isso que ele tem uma balança na mão. Observou? Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem, porque Jesus está abrindo os selos. Ele está abrindo o céu. O ser vivente que está lá, quem estudou aí comigo o capítulo 5, estudamos juntos, a gente viu que os seres viventes estão lá em cima e os 24 anciãos. E é um dos seres viventes que estão dizendo: vem, ou seja, o cavalo, ele está saindo com o seu cavalo. Essas cores têm aí uma aplicação. E é interessante observar que esse cavalo preto, o terceiro selo, ele vem com uma balança na mão. Balança média, a função da balança é medir peso. Ela mede o grão, que vai ser pouco nesses dias. Haverá um grande racionamento de alimentos. Você vê, a Rússia investiu contra o território da Ucrânia agora, tem menos de uma semana. Já está o racionamento lá. Já não tem comida. Quando eles cessam os ataques, as pessoas saem dentro dos buracos, dos esconderijos e vão tentar procurar o que comer. Não adianta quem é rico, quem é pobre, todos se tornaram um só. São bombardeados e quando os bombardeios cessam, saem para tentar buscar o que comer e trazer para o esconderijo. Porque o racionamento de comida já iniciou. Agora você imagine isso elevado na grande tribulação. Porque é isso que esse cavalo de cor preta representa. Ele está com a balança porque balança mede peso, mede o grão que vai ser pouco. Além de haver uma escassez de alimento, a carestia será muito grande. É por isso que ele diz aí assim, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, ele vai dando preço. Perceba que o trigo, que é o alimento mais nobre, com 1 denário se compra bem menos do que a cevada, que é menos nobre do que o trigo. Porque o pão se produz com trigo. Então é uma aplicação clara do que será o racionamento de comida. Não haverá o que comer. Porque nós vivemos nas grandes cidades, e aqui, como a gente está vivendo nas grandes cidades, a gente não vive sem o serviço da grande cidade. Energia, internet, ar-condicionado. A gente não vive sem essas coisas nas grandes cidades. Mas na verdade mesmo, o homem não vive sem comida, sem água, sem uma coisa para cobrir o seu corpo e sem abrigo das tempestades do tempo. Sem essas coisas o homem não sobrevive. Essa é a grande realidade. Esse cavalo preto representa então essa tristeza que virá com a fome, racionamento de alimentos. Quarto selo, cavalo amarelo, peste, doenças mortais. É isso que o quarto selo representa. Uma multiplicação descomunal aí de micróbios, bactérias destrutivas que vão aparecer nessa época, bem como também feras, animais bravios. É isso que esse cavalo amarelo do quarto selo representa. Então, se a pandemia do Covid-19 arrasou com o mundo que a gente está vivendo, você imagine o cavalo amarelo do quarto selo, elevado a uma potência muito maior. Quem é de matemática aí sabe o que é elevado às potências maiores, né? Imagine então se com a pandemia do Covid nós sofremos muito, avalie naqueles dias com esse cavalo amarelo trazendo mortes e muitas mortes por meio de pestes e doenças. Aqui se apresentam então as 3 grandes calamidades da humanidade: guerra, fome e peste, de maneira acentuada, como nunca foi visto na terra. Essa é a grande tribulação. Isso é o que vai acontecer com quem vai ficar nessa terra. Isso vai acontecer com quem não vai subir, porque Jesus disse na sua palavra que ele iria livrar a sua igreja da ira vindoura. A igreja vai ser levada para estar com o Cordeiro, mas quem ficar na terra irá passar por isso.
Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O mundo precisa conhecer essa mensagem. Nós precisamos ter essa mensagem no coração e passar essa mensagem adiante ao mundo. O nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Por isso que é o Cordeiro, o Senhor Jesus, quem está abrindo os selos do livro. É só Ele que tem a autoridade de trazer o juízo sobre essa terra. Versículo 9 ao 11 diz assim: é o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vamos prestar atenção nisso aqui? Para a gente não confundir. Quinto selo aberto. Esse selo representa o clamor dos mártires. Aqui, nesta frase, nessa passagem, melhor dizendo, estão aqueles que foram deixados no arrebatamento da igreja, os crentes desviados, tudo aqui, tá? Vão ficar tudo aqui, porque estão separados de Cristo, não tem como subir, mas vão estar na grande tribulação. Porém, vai haver salvação. Então muitos vão se reconciliar com o Senhor Jesus, vão ver que verdadeiramente a igreja subiu, que a palavra de Deus é a verdade, e vão olhar para si, vão se arrepender e vão se reconciliar com Cristo, mas vão pagar com o preço da própria vida, porque vão morrer debaixo da opressão do anticristo, porque o anticristo vai obrigar todos no mundo a receber a sua marca, chamada marca da besta. Vamos estudar isso um pouco mais na frente, por isso que eu não posso entrar agora, mas é o número 666, será a sua marca. Vamos estudar sobre isso. Quem não receber essa marca, morre, não compra, não veste, não anda, vai ser gravemente perseguido. Então, eles não vão aceitar e não morrer, tá? Também haverá aqueles que vão crer após o arrebatamento, mesmo não tendo sido desviados da igreja, mas vão estar na terra vivos e vão crer, e aí então também serão alcançados pela obra salvadora de Cristo, que embora a igreja não esteja aqui pregando, mas o Espírito Santo irá continuar levando ao coração dos homens o entendimento de que o homem é pecador, porque só quem convence o homem do seu pecado é o Espírito de Deus. Então aquela passagem lá em Tessalonicenses é assunto com outra, com outro momento, mas há uma compreensão que o Espírito está retendo a vinda de Cristo, a vinda do anticristo, melhor dizendo, e que ele vai subir com a igreja. É verdade, a igreja irá subir e o Espírito Santo está na igreja, porém Deus é onipresente, né, irmãos? Deus não é como nós, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele vai estar, o Espírito Santo vai estar na terra, no sentido de estar no coração dos homens, convencendo-os dos seus pecados. Então haverá salvação no período da grande tribulação para aqueles que realmente decidirem por se convencer por meio do Espírito, não aceitar o sinal da besta nem o governo do anticristo. Eles vão morrer. E agora são as suas almas que estão aí debaixo desse altar, no quinto selo, tá? O texto diz claramente aí, ó, tá? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Eles vão sustentar o testemunho nesse período da grande tribulação e vão morrer por conta disso. E eles agora estão clamando por justiça, mas o Senhor avisa para eles que eles têm que continuar esperando, porque muitos dos seus irmãos ainda vão continuar morrendo. O texto diz que seus irmãos vão morrer igualmente como eles morreram, para que o número se complete, né? A gente olha para isso e fica um tanto estonteado, mas é o que vai acontecer para os que ficarem na terra. E o quinto selo então
é a alma desses mártires, as almas desses mártires, que aí João está vendo na visão, eles clamando com justiça, e o Senhor informando a eles que muitos ainda vão morrer para se juntar a eles, mas Deus os consola, lhe dando uma vestidura branca e mandando que eles repousem por mais um pouco de tempo. Ou seja, eles ainda ali não passaram pela ressurreição, eles ainda vão estar aguardando, tá? Isso só vai se dar lá no final, tá bom? E o sexto selo, que é o último selo do capítulo, a partir do versículo 12 ao 14, diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte e deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então os irmãos percebem que os que estiverem na terra, João está vendo essa visão, eles vão desejar se esconder debaixo das rochas, dos buracos, das cavernas, porque eles reconhecem que a ira do Cordeiro chegou. E não chegou para a igreja, esse é mais um versículo. Chegou para os impenitentes, chegou para os rebeldes, chegou para os que desmerecem a Deus, chegou para os evolucionistas, aqueles que ensinam que Deus não é o Criador, aqueles que ensinam que o homem veio do macaco, que desmerecem a grandeza e a soberania de Deus. A ira de Deus chega para o mundo impenitente, para o mundo rebelde, para o mundo que não teme a sua palavra. E agora tanto grandes e pequenos, porque perceba que ele diz reis da terra, comandantes, grandes, ricos, poderosos, escravos e livres, tentam se esconder nas cavernas. Quem pode suster a ira do Cordeiro? Eles sabem que é o Cordeiro que está mandando os seus juízos sobre a terra. E esse sexto selo é interessante observar que ele mexe com o cosmo da terra. Meteoros, estrelas cadentes, as estrelas do céu caem por terra. Esses eventos, inclusive, foram abordados por Jesus lá em Mateus 24. Vamos ler uma passagem em Mateus 24? Para a gente contextualizar. Mateus 24, versículo 29. O que é que diz aí? Mateus 24, 29. São sinais do céu. 24, 29. Obrigado. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Isso é o próprio Senhor Jesus falando no sermão profético, lá em Mateus 24, e agora João está vendo isso acontecer. Interessante que um colega meu me mandou ontem pelo zap, não sei se vocês receberam, uma imagem do céu vermelho, no final da tarde, mas o céu, um vermelho assim, não era tanto vermelho, era meio vermelho, meio violeta forte. E ele mandou para mim, e aí eu lembrei dessa passagem bíblica, que fala dos sinais dos céus, que os céus vão dar sinais deste grande acontecimento que acontecerá no período da grande tribulação, esse horror que acontecerá na terra. Sinais acontecerão no céu, mudanças nas superfícies da terra, porque os montes, as ilhas, diz o versículo 14, montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Consegue ter ideia do que é isso? Quem estuda geologia gosta, né?
de ver esses eventos, os rochedos, os vulcões. Agora você imagine isso elevado a uma potência muito maior. Então, mudanças grandes no clima da Terra e na superfície da Terra. Mudanças maiores, inclusive, vão acontecer no milênio. Quando eu chegar lá no milênio, eu pretendo ler com os irmãos uma passagem lá em Isaías, que diz que é interessante observar que a terra será exalçada, os montes, né? Haverá mudanças grandes na superfície da terra, também no milênio. Quando chegarmos lá, vamos falar sobre isso. Mas o que é interessante observar aí, do verso 15 ao 17, que é tarde demais para esses homens. Esses que estão tentando se esconder nos rochedos. A ira chegou, o dia da ira chegou. Eles têm um reconhecimento, interessante observar isso, tá? Eles têm um reconhecimento intelectual de Deus. Eles sabem que é a ira do Cordeiro, mas não tem um arrependimento de coração. Eles não se arrependem sinceramente. Eles querem se esconder para salvar a própria vida. Mas eles não reconhecem que são pecadores a ponto de clamar a Deus para os salvar. E isso não poderá mais acontecer, porque eles aqui nesse contexto já terão a marca do anticristo, porque escolheram a ele. Mas perceba que o conhecimento de Deus deles é um conhecimento intelectual. E isso já acontece hoje. Que o homem aí fora tem na sua consciência que é um Deus criador. Que uma das maneiras de Deus se revelar ao homem também é na consciência humana. Deus se revela ao homem por meio da criação, as coisas criadas. Deus se revelou ao homem por meio da sua palavra escrita. Deus se revelou ao homem por meio da maneira portentosa, que foi por meio do seu Filho Jesus, o Verbo encarnado, que a maior forma da manifestação de Deus é a encarnação de Jesus, e depois da sua revelação escrita, a sua palavra. Mas Deus se revela ao homem também na consciência dele. O homem sabe quando ele comete algo errado, ele sabe que há alguém acima dele, que há um Deus que é criador, porque ele sabe que ele é comedor de farinha, não criou nada. Ele pode ser poderoso, governante de uma grande nação, mas ele sabe que ele não criou o céu nem a lua, ele tem consciência disso. Ele é poderoso, ele escraviza os homens, maltrata os homens, mas ele sabe que ele não tem poder de criar. Então o homem, na sua consciência, ele é cônscio de que há um ser maior. Então Deus se revela na consciência dos homens. A gente vê isso aqui nessas passagens dos versos 15 a 17. Porém, eles, de maneira nenhuma, demonstram arrependimento dos seus pecados. Assim é o mundo hoje. Os homens não querem se arrepender dos seus pecados. Precisamos ter essa compreensão, a cada dia nos apegarmos mais com Deus, continuarmos a pregar o Evangelho. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Nem todos vão aceitar a mensagem do Evangelho, porque o homem não quer reconhecer que é pecador, não quer se submeter ao governo de Cristo, Senhor. Então o fim será esse para eles. Cabe a nós não julgá-los, porque nós não julgamos. Quem vai julgar eles é a palavra naquele grande dia. O que cabe a nós é pregarmos o Evangelho de maneira falada, por meio da pregação, mas também com a nossa vida, com a nossa forma de agir na sociedade que vivemos aí fora. Como nos comportamos, como nos portamos. Disse o grande Billy Graham que nós somos a Bíblia aberta para o mundo. Eu quero agora pedir ao meu querido irmão Cristiano, por gentileza, Cristiano, coloca aquela lauda que fala sobre as passagens parentéticas, que a gente vai entrar no capítulo 7, eu acho que não vou conseguir falar tudo dele, vou tentar, a hora já se foi, mas eu preciso explicar para os irmãos o que é as passagens parentéticas do Apocalipse. Porque no Apocalipse há passagens que elas saem da cronologia, se eu não me engano é a última, e elas estão como um parênteses. Isso. Olha lá. Ninguém, ao estudar o livro do Apocalipse, deve ignorar o que são passagens parentéticas nesse livro. São textos com explicações de eventos que não estão incluídos nem nos selos
nem nas trombetas e nem nas taças de juízo. São eventos dos parênteses. Pode seguir. Que ocorrem no tempo dos selos. Aí. Esses eventos dos parênteses ocorrem quase todos, não é todos, quase todos, no tempo dos selos, das trombetas e das taças, que vão do capítulo 5 ao 17. E na ordem e na ocasião em que eles aparecem. É como um escritor que interrompe o fio de uma narrativa para destacar ou ampliar um certo evento. Então João está trazendo narrativas sucessivas daquilo que Deus está mostrando para ele, as narrativas das trombetas, dos selos e das taças, mas há momentos que ele tem essas visões entre parênteses, de acontecimentos que acontecem de maneira paralela. E esses acontecimentos então chamamos de passagens parentéticas. Eles fogem da cronologia, mas eles estão acontecendo de maneira paralela dentro dessa cronologia. Não sei se os irmãos conseguiram pegar. Então, é como um escritor que interrompe o fio de uma narrativa para destacar ou para ampliar o evento. Agora vamos ver que passagens são essas. As 7 principais passagens parentéticas do Apocalipse. Então vamos lá, a primeira é a do capítulo 7. 2 grupos de redimidos, um de judeus e outro de gentios. O primeiro grupo está na terra, o segundo no céu. Segunda passagem, vai do capítulo 10 ao 11. Um anjo com um livrinho e as 2 testemunhas. Tá? Capítulo 14, as 7 visões. Capítulo 15, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Capítulo 16, do 13 ao 16. É o ajuntamento dos reis em Armagedon. Capítulo 17. A grande meretriz cavalgando uma besta. Tá? E o capítulo 19. As 4 aleluias do céu e as bodas do cordeiro. Obrigado, meu irmão. Então essas 7 passagens que eu destaquei aqui. Nosso irmão Cristiano botou no Data Show, ficou muito bom. Obrigado, amigo. Deu para a gente dar uma olhada e ver um pouco dessas passagens. Nós vamos falar sobre elas ao longo do livro e elas vão estar de maneira destacada nos eventos sucessivos. Capítulo 7 diz assim: depois disso, ou seja, depois da cena anterior do 6º selo, perceba que parou o 6º selo. 6º selo foi aquele que os meteoros, das estrelas cadentes caindo, né? Interrompeu o 6º selo. O 7º só vai acontecer no capítulo 8. A gente não vai estudar ele hoje. Parou, interrompeu no 6º selo. Aí agora entrou a passagem parentética, que é os 2 grupos de redimidos. Tá? Depois disto, vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Quando você vê 4 cantos da terra, o João não está dizendo que a terra é quadrada não, tá? Esquece isso. Tem um pensamento totalmente errôneo, equivocado aí, eu diria até tosco, de alguns ensinarem que a terra é quadrada. Não existe isso, tá? A terra não é quadrada. A própria Bíblia fala que a terra é um globo, tá? Ele está falando 4 cantos da terra aqui, é no sentido da rosa dos ventos, que a gente aprendeu lá no primeiro grau. Hoje em dia não é primeiro grau, é ensino fundamental, né? A gente não fazia lá o desenho da roda dos ventos. Ela mostra lá norte, sul, leste e oeste, mostrando esses pontos aí cardeais da terra. É nesse sentido aqui que ele fala 4 cantos da terra, tá? É no sentido dos pontos cardeais, tá bom? Perceba que o anjo, ele diz assim: vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. A gente vai ver no Apocalipse a figura de anjos que detêm forças portentosas do universo. Tem outras passagens aí que diz isso também, a gente vai ver aqui no Apocalipse. É anjos que Deus deu autoridade para eles segurarem fenômenos da terra, poderosos, que os homens não têm condição de fazer, mas os anjos, o qual Deus deu esse poder, podem fazer. E esses aqui que a gente vê no capítulo 7, eles estão segurando aí essas potências para que não venham destruir aqui. Por quê? Tem um motivo, tá? Vi outro anjo, verso 2, que subia do nascente do sol. Você vê como é interessante que a gente pontos cardeais, né? A Bíblia é maravilhosa. Interessante. Vi outro anjo que subia do nascente do sol
tendo o selo do Deus vivo, o anjo tem o selo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles dos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Eles receberam a autoridade para fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, os servos de Deus que estavam na terra precisariam ser selados, para que os danos que viessem sobre a terra não os alcançassem. Mas que servos de Deus são esses? Vamos ver agora. Versículo número 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. De todas as tribos dos filhos de Israel. Tá? São eles que estão sendo selados. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Rúben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então perceba claramente que esses grupos de selados é um grupo de judeus que vão ser salvos e preservados na terra durante a grande tribulação. Para quê? Para que eles testemunhem de Cristo o Messias no lugar da igreja, porque a igreja não vai estar mais na terra. Então uma das tarefas desse grupo de selados é testemunhar de Cristo na terra. Eles vão ver que o anticristo não era Cristo coisa nenhuma, eles vão ver que o anticristo não era Messias coisa nenhuma, vão se arrepender e vão se reconciliar com Deus e reconhecer a Cristo, vão passar pela grande tribulação e vão receber a marca, vão ser selados. Perceba que esse grupo está na terra. O grupo seguinte, a partir do verso 9, está no céu, mas esse grupo que João está vendo está na terra, e eles vão ser preservados, porque vão ter a marca do selo, dos danos da grande tribulação. Interessante observar isso, tá? Esse grupo está mencionado aí do versículo 1 ao 3. É Deus cumprindo o que ele falou lá aos profetas. Lá em Isaías, no capítulo 66, ele falou sobre isso, daqueles salvos que seriam enviados às nações, que anunciariam entre as nações a sua glória. Lá em Isaías 66, num contexto de milênio, já fala desses que vão testemunhar do Messias. Tá? Então este é o grupo. Tem uma seita aí, que eu acabei falando o nome dela. Tem uma seita aí perturbada, que é guiada pelo diabo, que anda batendo na porta dos outros, que diz que esses 144.000, só eles vão ser salvos, que eles vão ficar na terra. Isso é conversa do diabo. Não me dá atenção a esse pessoal, isso é conversa do diabo. É por isso que você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus, que é para te ensinar e te guiar a verdade. É o Espírito Santo que nos guia a verdade. Tá? Então eles vão por aí confundindo as cabeças das pessoas, dizendo que só 144.000 que está ali que vai herdar. Não, eu vou falar do milênio ainda, lá na frente. Eu estou me segurando para o milênio, porque o milênio é assunto lá na frente. Mas a gente vai aprender quem é que vai estar no milênio aqui na terra. Tá bom? A gente vai aprender isso aí. Então não confundam, os 144.000 são selados. Lá em Ezequiel 9, infelizmente eu não vou ler, porque o tempo não dá, mas anote aí, Ezequiel 9, do 4 ao 6. Não vou ler porque o tempo não dá, estou olhando para o relógio, com vontade de segurar o ponteiro. Mas Ezequiel 9, tome nota aí, do 4 ao 6. É lá no contexto de Ezequiel, quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia. Lá Deus deu uma visão a Ezequiel, pode ler depois, Ezequiel 9, do 4 ao 6. Deus deu uma visão a Ezequiel de um povo dele selado, um ser celestial que selava o povo dele, para que o mal que havia sobre Jerusalém não pegasse nesses selados. Esse assunto correlaciona e corrobora, concorda com o que estamos vendo aqui. Ou seja, esses 144.000 judeus vão ser selados, vão ser preservados na terra,
tá? No período da grande tribulação, e eles anunciarão a Jesus aqui no período da grande tribulação e vão ser selados, ou seja, os danos não virão sobre eles, tá bom? A partir do 9, vamos caminhar para fechar. As horas não nos perdoam, mas eu estou lendo todos os versículos e vocês estão acompanhando aí, estão tomando nota. Diz assim o verso 7 a partir do 9. Depois destas coisas, perceba que agora é de outro grupo. São dois grupos de redimidos nessa passagem parentética no capítulo 7. A primeira é o grupo de redimidos que está na terra, e agora o grupo de redimidos que está no céu. Aí diz assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações. E ele agora já está vendo que está no céu. Tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Perceba que eles estão com palma nas mãos. Eles não estão com coroa na cabeça, eles estão com palma nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém! O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, e a honra e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Perceba que o ancião, que a gente já estudou sobre ele lá no capítulo 5, ele está perguntando a João: quem são eles que estão de vestidura branca e de onde eles vieram? Aí João respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse encontro se dá no céu. É constituído de gente de todas as nações. Esse grupo é constituído de salvos, gentios salvos durante toda a grande tribulação. Uma vez martirizados, aparecem agora perante o trono de Deus. Ressurgirão antes do milênio, como um dos grupos ressuscitados da primeira ressurreição. Perceba que o texto está claro, porque o ancião responde a João em missão. Ele diz: estes são os que vêm da grande tribulação. Passaram muita dificuldade lá, sofreram lá, mas eles vieram de lá, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Agora eles recebem de Deus o benefício e a promessa de nunca mais terem fome. Lembra que haverá muita fome na grande tribulação? Lembra das cores dos cavalos? Agora a promessa é que eles não vão mais ter fome, não vão mais ter sede, não vão passar mais por aquelas dificuldades. A igreja já está arrebatada. A igreja já goza disso aqui. A igreja já goza disso aqui. Nesse contexto que João está vendo, a igreja já está gozando disso. Agora, estes que vêm da grande tribulação passam a gozar também disso. E o interessante é observar, eu fiz questão de frisar, verso 9, diz que eles têm palmas nas mãos. E palma é diferente de coroa. Palma é símbolo de vitória. Eles venceram. Eles não tinham coroas, mas tinham palmas. Coroa é galardão,
para Deus. Eles não tiveram oportunidade para isso, porque morreram professando sua fé a Cristo na grande tribulação. E quem professa a Cristo na grande tribulação não são eles. Então eles não têm coroas. Eles têm palmas, simbolizando a sua vitória. A grande tribulação está assolando aqui. Como é que você chega a essa conclusão, pastor? Porque o texto diz que eles vieram da grande tribulação. Então ela está assolando com muita fúria. Mas eles vêm de lá. E João tem essa visão que acalentosa destes salvos, e que agora são de todas as nações da terra, porque ali escolheram, na grande tribulação, não receberam o sinal da besta. Eles têm palmas nas mãos, símbolo da sua vitória. Eu quero dizer para você que a minha e a sua vitória já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. O que eu e você precisamos fazer é verdadeiramente reconhecer que a nossa suficiência está em Cristo, porque Ele é a nossa vitória. Esse é o nosso grande problema. Muitas das vezes as dificuldades que enfrentamos tentam ofuscar a nossa visão de não vermos a suficiência de Cristo em nós. Irmãos, Cristo é suficiente para nós. Daí compreendemos o que o apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É a certeza, é a plena convicção de que a nossa suficiência está em Cristo. As palmas nas mãos destes santos representam que eles venceram a grande tribulação, porque naquele momento eles reconheceram a Cristo. E se eu e você, igreja de Jesus, hoje verdadeiramente não tivermos a Cristo como a nossa suficiência, é como se estivéssemos a blasfemar o seu nome, não reconhecendo nele sobre nós o seu governo e soberania. O Ele é soberano sobre nós ou não é? O Ele é Senhor sobre nós ou não é? Qual a nossa posição? Qual a nossa postura? Precisamos olhar para o Apocalipse, refletir sobre isso e trazer uma aplicação para nós. A última parte do versículo aqui eu fecho, do versículo e do capítulo. Diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso é tocante para os nossos corações magoados, de tantas maneiras, de tantas formas nesta vida. Isso é tocante. Isso fala ao meu e ao seu coração, magoado pelas ingratidões dos homens, alguns que se dizem inclusive amigos, machucados pela tristeza da vida, que tenta a todo custo nos desmotivar, ferido pelos governantes que nos odeiam, nos machucam com o seu poder, porque os governantes têm poder sobre o povo que governa. Mas mesmo diante de tanta dor, encontramos no nosso Deus a esperança. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Feche seus olhos onde você está. Curva a tua cabeça. Eu quero fazer uma oração. O presbítero João já pode vir para cá. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Reconheço a minha fraqueza, a minha debilidade. Reconheço o quanto careço de Ti, o quanto preciso do Senhor. Que no meu coração e no coração dos meus irmãos nunca falte a certeza de que a nossa suficiência está em Cristo. As palmas da vitória que o Senhor tem, a coroa que o Senhor tem reservado para os teus santos. Ó Deus,
que elas sejam combustível a nos impulsionar a cada dia a crer e a confiar cada vez mais em Ti. Fala o nosso coração conforme lhe apraz, que possamos sair daqui melhores do que entramos, mas confiantes em Ti e na Tua palavra. Que em mim e nos meus irmãos não falte em nós a certeza de que o Senhor tudo governa, de que o Senhor tudo comanda e de que o Senhor tem um controle das nossas vidas. Entregamos nossa vida por completo a Ti, todas as áreas da nossa vida, governa como lhe apraz, porque naquele grande dia queremos estar com os salvos no dia da Tua vinda e estar contigo para todo sempre. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.